A graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a todos. O Senhor me tocou o meu coração, uma palavra essa noite, e você que quer acompanhar, tem sua Bíblia ali, abra a palavra de Deus no Salmo 40, o verso 1, o verso 2 e o verso 3, nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Esse salmo, escrito por Davi, ele vem nos ensinar um ponto grandioso. E nenhum desses pontos é que Deus nos faz esperar. Nós não gostamos. Nós, com toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, queremos as coisas resolvidas da nossa maneira, do nosso jeito, da nossa hora, no nosso momento. Mas Davi vem nos ensinar que muitas vezes Deus nos faz esperar. E Deus nos faz esperar. Por que Deus nos faz esperar? Deus, nesse tempo de espera, está tratando o nosso interior, está tratando a nossa vida, está tratando feridas, muitas vezes, que está dentro de nós, e está tratando principalmente a nossa ansiedade, porque nós somos ansiosos, e assim como já declarei aqui, queremos as coisas resolvidas não para hoje, para ontem, né? Queremos as coisas resolvidas. E uma das maneiras que Deus trata a nossa vida é nos fazendo esperar. Mas Davi, ele faz uma declaração grandiosa, que ele fala assim: esperei, né, pacientemente, com paciência no Senhor, né? No hebraico diz assim, que a expressão que ele se usa é que esperei um bom tempo de espera. E por que Deus faz isso? Ele é ruim? Não. Nós sabemos que tudo que Deus faz é bom. E tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Deus, ele nos faz esperar para entender que nós não estamos no controle da situação. Ele nos faz esperar para nós entendermos que as situações, as dificuldades não vão ser mudadas do nosso jeito ou da nossa maneira. Ele nos faz esperar. Mas Davi fala assim: tive que esperar no Senhor. E eu venho dar esse conselho, essa direção, assim como essa palavra nos ensina hoje. Se Deus está te fazendo esperar, não sei quanto tempo, não sei quantas horas, não sei quantos dias, não sei quantos meses, não sei quantos anos, não sei quantas décadas você está esperando uma resposta de Deus, mas espere em Deus, confie em Deus, porque Davi falou assim: esperei com paciência no Senhor, mas Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nesse tempo de espera, não fique com a sua boca fechada, clame a Deus, peça socorro para Deus. Salmo 50, verso 15 diz assim, que Deus nos ordena a invocar o nome dele no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tudo é para a glória de Deus. Nesse Salmo também 50, ele faz, o verso 15, ele faz uma promessa que vai vir nos livrar. Mas temos que esperar, temos que invocar o nome dele, e tudo é para a glória, para a honra e glória do nome do Senhor. Davi então diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, a minha oração. E um dos pontos, depois da oração de Davi ser ouvida, atendida por Deus, não é que Deus não estava ouvindo. Chegou o momento de Deus entrar naquela situação. E eu venho dizer para você, você que está aí ansioso, preocupado, que Deus tem um momento certo para entrar nessa situação, nessa dificuldade, nesse problema que você está vivendo aí. Deus tem um momento certo. E Davi fala assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Aquele lugar a qual Davi se encontrava, ele vem dizer que era um atoleiro. Um lugar a qual ele estava ali que não conseguia sair. Já vimos algumas vezes em filmes, em alguns lugares,
falar sobre a areia movediça, e nos dá a entender que Davi estava nessa situação. Quanto mais ele se esforçava para sair daquilo, muito mais afundava. E mais, vamos dizer assim, mais seguro ele ficava naquele lugar, até chegar um momento que ele estava sem ação. Ação em agir com as forças, mas ele teve uma ação de clamar. E é isso que Deus pede de nós. Muitas vezes as nossas forças vão se acabar. Física, emocional, mas é nesse momento que nós temos que continuar clamando, pedindo a ajuda de Deus. Ele fala assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodos, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Deus tirou ele daquela dificuldade, daquele lugar a qual estava prendendo, segurando a vida de Davi, impedindo dele prosseguir, dele continuar, e Deus colocou ele num lugar firme, num lugar firme. E eu venho dizer para você essa noite que esse lugar firme é na presença de Jesus. Jesus é o único que pode nos sustentar em meio às dificuldades, assim como nós vimos ali Pedro, quando foi andando sobre as águas, ele começou a afundar porque começou a olhar para as tempestades. Muitas vezes nós olhamos para tempestades, olhamos para o vento, e começou a afundar. Mas Jesus estava ali para dar firmeza e segurar Pedro de pé no meio daquele mar revolto, no meio daquele lugar a qual ele estava em dificuldades. Ele fala assim: firmou os meus passos, ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus deu força novamente para Davi prosseguir. Naquele lugar a qual ele estava, a qual ele não conseguia sair daquela situação sozinho, Deus deu força para ele prosseguir, dizendo assim: Davi, não é o final. É momento de você prosseguir na sua caminhada, é momento de você continuar na sua vida. E muitas vezes nós chegamos dias difíceis e pensamos: acabou tudo, encerrou. Não, Deus está no controle, Deus está no comando de tudo. Finalizando, o verso 3 vem nos dizer assim: ele pôs um novo cântico na minha boca. Os dias de tristezas, de choro, de agonia, aqueles dias de fracassos, o dia a qual estava, vamos dizer assim, triste e abatido, a qual esteve chorando, Deus converteu em dias de alegria e pôs um novo cântico, uma nova declaração na boca de Davi. Davi já não estava vivendo mais a provação. Davi agora estava declarando as bênçãos do Senhor, o livramento a qual Deus trouxe sobre a vida dele. Eu vim dizer para você que muitas vezes pode estar chorando nesse momento, pode estar passando por dias difíceis, enfrentando dias de luto, dia de tristeza, dia de dor, que Deus, Ele é poderoso para reverter essa situação. O Salmo 30, o verso 5, diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você que confia em Deus, espere, a resposta virá de Deus nessa situação. Você que ainda não entregou a tua vida para o Senhor Jesus, coloque a tua vida na mão do Senhor Jesus. Ele faz um convite dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus faz esse convite. O nosso Deus faz esse convite, porque Ele sabe que nós não suportamos. Sem Ele nada podemos fazer. Davi falou que aqueles dias de dificuldade foi transformado agora em dias de choro, foi transformado em dias de alegria, porque Deus interveio naquela situação. E ele fala: muitos virão, temerão e confiarão no Senhor. A tua vida, a nossa vida, nesses momentos difíceis, Deus não está permitindo a tua, não. Isso está sendo gerado testemunhos para que o nome do Senhor seja glorificado e que todos vejam que o Senhor é Deus na nossa vida. Entrega a tua vida ao Senhor, como fala nos Salmos. Confia nele e o mais ele fará. Davi teve que esperar. Muitas vezes você está esperando. E a minha palavra para você essa noite é: continue a confiar, mesmo em meio ao silêncio de Deus, continue a confiar. Nós da Igreja Jesus Rei dos Reis vamos iniciar agora, dia 15, uma campanha de oração. Todos os dias, 19h30, nós estaremos a clamar, a pedir uma intervenção de Deus, e o tema é perseverando em oração, onde vem o texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, o verso 12, vem dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à oração. Nós vamos estar clamando e convidamos você a participar também dessa semana de clamor. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus venha entrar com providência
e que essa palavra, a qual Deus tocou no meu coração, venha alimentar o teu íntimo, o teu intelectual, o teu espiritual, o teu emocional. Que Deus venha entrar aí com resposta e você venha declarar assim como Davi declarou: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Fica com Deus, que Deus o abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família, em nome de Jesus.